que pode me habilitar? Será que sou eu? Deixa eu ver. Acho que era eu. Vê se foi. Ah, beleza. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, né? A gente, como eu estava falando, vamos tentar levar essa conversa de uma maneira muito descontraída, né? O objetivo aqui é a gente falar sobre e-commerce para supermercadistas e todos os profissionais, meio que num mote aí de uma brincadeira, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco do que está acontecendo, né? Que é agora ou nunca. Né? Eu acho que a gente tem fatores de força maior aí que estão fazendo a gente realmente caminhar rápido na direção de colocar e-commerce no ar e acelerar essa curva de aprendizado, né? Então a gente tem aqui com a gente um time bem legal. Agradeço muito aos painelistas aqui, a Sandra, né, que é sócia do Core Group e também é diretora da Mulheres do Varejo, um grupo aí bastante ativo, bastante presente aí no varejo brasileiro. A Fernanda, né, que faz parte da rede da Alben, diretora de marketing, e vai poder compartilhar bastante experiência aqui sobre o e-commerce para a gente, está sempre aí nas mídias falando de e-commerce. O Marco, né, que é um parceiro aí da Simplos já há bastante tempo, agradeço bastante, o Marco sempre nos ajudou bastante, CEO e cofundador aí do Supermercado Now, que hoje é uma empresa aí da B2W, e a Andressa, que é head de operações aí da Corner Shop, né, recém-chegada aí entre aspas, chegado no Brasil, né, também parceiro aqui da gente, né, e eu sou o Wellington, né, sou fundador e CEO da Simplos, né, somos uma empresa que estamos aí há uns 5 anos no mercado. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz e para tentar colocar um pouquinho de contexto aqui na nossa conversa, tá? Recentemente a gente lançou um material que são as 7 dicas para o e-commerce de supermercados, né? A gente vai estar tocando esses pontos hoje com a experiência de cada um aqui, né? Questão de mix, captura de pedidos, pagamento, como atrair e atender os clientes, como processar os pedidos, a entrega, a devolução, que logicamente são muitas fases que a gente vê no varejo físico, mas que é outra coisa no e-commerce, é bem diferente, né? Esse guia tá lá no blog da Simplos, tá? Quem quiser entrar lá e baixar, tá lá, fica bem à vontade, é gratuito. A gente também lançou um guia na visão da indústria, tá? Porque num primeiro momento existe uma velocidade que dá para atingir muito rapidamente, colocar o e-commerce no ar, mas se a indústria não está preparada, e aqui é a transformação digital na prática, né? Se a indústria não se preparou, ela fica de fora do e-commerce. Tá? Não adianta só o varejo entrar se a indústria não entrou. Então a gente também tem esse guia aí das preocupações básicas para a indústria poder trabalhar a sua transformação digital, né, que é muito do mote que a gente está colocando aqui, né, agora ou nunca, para poder estar no e-commerce. A gente trabalha muito para atender a demanda do cadastro, que é o início desse processo de relacionamento, pensando na operação, logicamente, antes de tudo tem a negociação entre varejo e os fornecedores, né? Mas a gente busca o quê? Informação padronizada, imagens para todos os fins, informações logísticas padronizadas e validadas, informações fiscais, informações para e-commerce multicanal e uma demanda muito crescente de informação por categoria. Por quê? Porque a interação com o produto, ela passa a ser em cima de informações e imagens, né? É óbvio que você sempre pode ter, e a gente fala muito disso, da venda multicanal, onde vai na loja, compra online, e vai tendo experiências de várias formas com os produtos. Mas nós da Simplos atendemos inicialmente essa demanda. Tá? Nós somos uma plataforma de cadastro e lançamento de produtos, né? Temos aí já
mais de 5 mil marcas na nossa plataforma, 90% dos maiores fabricantes do Brasil, e atendemos hoje mais de 600 varejos diretamente e automatizamos mais de 700 fichas de cadastro. Tá? O cadastro sempre foi um desafio para o varejo. Em tempos de e-commerce, esse desafio aumenta. Né? E aí, dados de Nielsen, existem aproximadamente 20 mil lançamentos de produtos por ano, sem falar os produtos que são renovados todos os anos, revistos, com alterações de embalagem, gramatura e assim por diante. Então, a pressão por um cadastro cada vez mais rápido, mas também com mais qualidade, ela vem aumentando ao longo do tempo. Tá? E esse cadastro tem que estar preparado para atender todas as áreas, né? Tudo que já atendia no mundo físico e, logicamente, tudo que tem que atender agora no mundo digital. Tá? Então, a gente busca o que a gente chama de cadastro ideal, um cadastro rápido, né, que é automático. A gente sempre falou desde o início que o cadastro deveria ser imperceptível, né, completo, todas as informações, todas as imagens com qualidade, informações todas validadas e com critério. Né? O varejo tem que saber por que está cadastrando e a indústria também tem que saber por que ela está sugerindo o varejo cadastrar. Tá? E aí, para entrar um pouquinho mais especificamente no contexto do que a gente está falando aqui, esse gráfico aqui mostra acesso a Simplus desde o começo do ano, dia a dia. Então, vocês podem ver aí na primeira metade do lado esquerdo do gráfico, né, que tem um aumento durante a semana, final de semana cai e assim por diante, e quando a gente chega em meados de março, a gente tem picos enormes de acesso a Simplus de varejos buscando informações e imagens de produtos. Tá? E aí a gente vê uma relativa estabilização, mas em um outro patamar. Tá? Então, aí em abril, a gente já vê um novo normal de acesso às bases. E a gente realmente teve um aumento absurdo em março de acessos. A gente teve quase 90%, se a gente comparar um mês, março sobre os meses anteriores, e um crescimento bastante significativo desse novo patamar. Tá? Então, isso aqui é para ilustrar um pouquinho, e é o que a gente está falando, que parece que finalmente a transformação digital chegou. Né? Tanto do lado do varejo quanto do lado da indústria estão entendendo que precisam partir definitivamente para a digitalização dos seus produtos. Tá? E aí, para falar um pouquinho mais, eu queria pedir para a Sandra comentar um pouquinho, nos mostrar um pouquinho sobre como o e-commerce tem crescido, como que está sendo o impacto. E desculpa, pessoal, esqueci de falar, mas a gente está gravando esse webinar, tá? E a gente vai disponibilizar esse webinar depois também para vocês. Mas, Sandra, eu queria passar um pouquinho a palavra para você agora e você falar um pouquinho dos números, por favor. Opa! Foi? Foi? Então tá, agora estou escutando. Isso. E justamente você tocou nesses gráficos aí, equivalem também a uns números de pesquisa aí, em março, eles disseram que o e-commerce cresceu aí em 64%, né? Então, a gente vai mostrar alguns números e combinam justamente com o que você mostrou com os gráficos de acesso para Simplus, né? Que o pessoal começa a realmente usar os números, usar as imagens que vocês disponibilizam, né? E aí a gente vai falar um pouco de oportunidades, porque o e-commerce aqui no Brasil, ele responde a 4%, dos 23 milhões de sites existentes, 4% eram de e-commerce aqui no Brasil, né? A gente tem essa fonte. Nos Estados Unidos isso chega a mais ou menos 12% e na China 30%. Né? A gente tem muito a aprender aí, principalmente que a China aí está um pouco à frente
e eles fizeram a lição de casa muito bem, porque eles começaram a copiar a Amazon, mas com o passar do tempo eles viram que não era essa fórmula, que eles tinham de usar uma fórmula local e cresceram porque aprenderam a ver o que os jovens estavam comprando, o que eles estavam fazendo via TikTok, WeChat, enfim. E para quem pensa que são só, né, redes sociais para trocar vídeos, não, na verdade você consegue ver o fluxo, ver o que as pessoas estão fazendo e se aproveitam disso para quê? Para que a gente saiba qual é o hábito do consumidor, e isso é fundamental, né, hoje, tá? Então, a gente mostra também, ó, que 42% das empresas brasileiras, as vendas online representam até 10% do faturamento. Então, ainda é muito baixo, né, 10% só do faturamento. Supermercados, às vezes, falam em 4% ou 5%, depois a Fernanda até vai poder falar um pouco mais. E então, assim, essa oportunidade é muito grande, porque a gente tem muito trabalho pela frente e, por exemplo, no isolamento, você não teve outra saída, você teve de atuar. E o que aconteceu? Quem já estava na frente conseguiu realmente passar, né? Está passando um pouco pela crise, aumentou o seu número de vendas online. E aí, ó, só 20% das empresas, ou seja, 2 em cada 10, conseguem obter mais da metade da receita. Então, por exemplo, Magazine Luiza, a gente sabe que é um case, então ela hoje, o ano passado, o online correspondia a 48% do faturamento. Né? Ela fez a lição de casa, contribuiu, sabe, para essa questão de tô no online, vou fazer a venda online, fez muito trabalho nesse sentido, tá? E a outra foi uma pesquisa da Connect Shopper, aí com 1.800 consumidores, mostrando que 78% estão experimentando o uso de formas no varejo online, isso agora durante a pandemia, mas a avaliação geral sobre satisfação com notas de 0 a 10 é 4. Ou seja, ou ele não encontrou o produto, ou o produto não veio. A gente tem tido várias experiências, né? Então, assim, o mundo mudou, gente. O consumidor passou realmente a experimentar, a gostar ou não, e está saindo na frente quem tem realmente essas experiências de compra muito boas. E, enfim, eu acho que é isso, só para a gente encurtar, senão a gente começa a discutir aqui. Mas pode continuar aí. A gente tem algumas categorias, né? Aí, supermercados cresceram 80%, as categorias de saúde crescem aí também. Muita gente preocupada realmente com a saudabilidade. As categorias de beleza e perfumaria, né? Para quem, enfim, a gente está dentro de casa, então a gente está experimentando, a gente precisa, sabe, também dos cuidados pessoais, e a ABIT, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, mostrou esse crescimento de beleza, tá? As categorias relacionadas à Páscoa também cresceram 377 em relação ao ano passado. E aí também teve um pouco do aumento do ticket médio, enfim, mas as pessoas realmente foram atrás do e-commerce e a gente não tem outro caminho. Eu acho que é um caminho hoje sem volta, tá? Tem até uma pesquisa da Kantar dizendo que se você continua anunciando nesse período, no pós-crise, você cresce 5 vezes mais do que uma empresa que não apostou, enfim, nessa questão, no contato, no anúncio, continuar mantendo sua marca viva. Ô, Sandra, legal e é interessante a gente olhar, né, que enquanto a gente fala de 4% no Brasil, a gente está falando de 12% nos Estados Unidos. Inclusive, ontem estava lendo uma reportagem do quanto subiu as ações aí de Amazon, né? Amazon, isso. E 30% na China, né? Considerando que a China é uma economia muito maior do que a gente, né? Aí comparável talvez aos Estados Unidos, né? E eu acho que uma boa surpresa para todo mundo foi Páscoa, né? A Páscoa vem ano após ano aí sofrendo, né? Eu acho que a gente que está aí no varejo acompanha o quanto tem sido sofrida a venda do chocolate e realmente eu notei que esse ano teve uma recuperação, talvez por a gente estar em casa, né? Talvez por recuperar um pouquinho da convivência familiar, né?
Bom, obrigado, Sandra. Eu queria agora dar a palavra para a Fernanda, né? Fernanda, na prática, né? Você abriu seu e-commerce, né? Tem aumentado suas vendas aí, pelo que a gente vê. Começando aqui pelo básico, né? O que você acha que é essencial para o e-commerce? O que são os fundamentos aí na visão do supermercado para conseguir colocar o e-commerce no ar e começar a operar? Bom dia a todos. Bom, eu citei assim vários passos, mas o primeiro deles, eu acredito que é a mudança no mindset, né, da empresa. Eu acho que todo mundo, toda a liderança, inclusive, principalmente, né, para tomar essa decisão na transformação digital, tem que virar uma chavinha. Agora já não é mais uma opção, né? Virou realmente, fomos forçados quem não tinha, a se transformar digitalmente. Então, o primeiro passo é mudar o mindset, né? Não somos mais um canal só físico, somos também um canal digital. Depois disso, a questão do alinhamento dos stakeholders, né? Então, todas as partes envolvidas. Então, desde a gerência, sim, mas também a operação de loja. A operação de loja precisa entender o que é, né, para que serve. Enfim, é importante essa comunicação e esse alinhamento, porque senão vira uma transformação digital apenas da alta liderança. E a gente sabe que a gente precisa dessa mão de obra para fazer o negócio acontecer, né? São pessoas fazendo compras de outras pessoas, né? Então, o nosso time operacional tem que abraçar também a ideia e tem que estar alinhado com isso. Fora tudo isso também, eu alistei aqui o planejamento estratégico, né? Tem algumas perguntas que você pode fazer, quatro perguntinhas básicas para quem está começando, né? Principalmente do tipo, o que eu vou vender? Qual é o mix que eu vou trabalhar no meu e-commerce, né? Para quem eu vou vender, né? Qual região você vai atender principalmente? Né? Qual que é o tamanho do passo que você quer dar nesse sentido? Né? De quem você vai comprar? Aí eu estou falando dos nossos fornecedores, né? da indústria principalmente. A parceria com a indústria é muito importante nesse momento, como você bem disse no começo. E também o quanto você espera vender, né? Quanto você espera vender, porque isso vai dimensionar o quanto também você vai investir. Ou seja, qual o tamanho do passo que você quer dar. Feito isso, né, quais canais você vai querer atender? Isso, os que eu vou falar, um não exclui o outro. Você pode ter canais simultâneos, mas é importante você optar por marketplaces, por redes sociais, né? Hoje a gente tem a lojinha do Instagram, do Facebook, o próprio WhatsApp também virou uma ferramenta de canal, um canal também. Plataformas alugadas, né, tipo SaaS, ou também plataformas exclusivas, que aí você pode desenvolver a sua própria plataforma. Então, os canais, é importante definir, não precisa ser necessariamente mas é um ponto muito importante. E também a questão da operação e dos processos, né? Vale lembrar que a operação de um e-commerce de supermercado é muito diferente de uma operação de um e-commerce de moda ou de eletrônicos. Começando principalmente pelo prazo que a pessoa deseja receber a compra dela, né? Já começa por aí, fora a questão de produtos perecíveis, entre outros. Então, tem alguns pontos importantes para o varejista ter atenção. Por exemplo, a questão da imagem do cadastro de produtos, né? Você veio falando no começo, então, quanto é importante essa experiência, porque o consumidor não está na frente da prateleira, né, naquele momento, então ele precisa enxergar facilmente o que ele deseja, principalmente o botão de busca, é muito importante, né, essa plataforma ser intuitiva, ser fácil de manusear, ainda mais em tempos de Covid, onde com essa transformação digital, muitas pessoas, né, o público-alvo mudou também, né, a hora que você vê o grupo de risco, pessoas se sentam mais acessando as redes sociais, as plataformas de e-commerce, muitas vezes não estavam preparados para essa transformação, então isso é muito importante. Outra coisa, espaço físico, o que você vai fazer? Né? Você precisa de um espaço físico, querendo ou não, né? Você pode usar dentro da sua própria loja, você pode fazer uma dark store, né, onde você vai ter tipo, uma lojinha fechada. A gente recomenda, né, usar a própria loja mesmo, escolher uma unidade e fazer ali, onde vai acontecer todos esses processos de operação, né, desde separação de produtos, do faturamento, enfim. A parte de equipamentos e recursos de TI também é muito importante ter isso em vista, e as pessoas que vão compor toda essa operação. E para isso tudo acontecer, os processos têm que ser muito bem definidos. Quando a gente fala processo é bem amplo, mas desde o atendimento, como é que vai ser o seu atendimento ao consumidor? Porque tudo bem, é uma compra online, mas
Por outro lado, você tem que ter um atendimento eficaz e, se possível, humanizado. Se possível, ou em algumas etapas, ser humanizado. Porque, principalmente agora, né, em tempos de pandemia, como volto a falar, como muitas pessoas que não estavam, não tinham habilidade para manusear plataformas, comprar online, enfim, tem muita dificuldade, tem muita dúvida. Então, é importante você entender como vai ser o seu processo de atendimento e ter esses canais cada vez mais disponíveis. A questão da separação, da embalagem, como é que você vai embalar um ovo, como é que você vai embalar uma vassoura. Então, são produtos completamente diferentes. É importante ter isso mapeado nos processos, né? A questão de gerenciamento de estoque, que hoje é um grande desafio para o varejo, as compras, estamos com uma dificuldade, né, o varejo como um todo, no sentido de prever estoque, né, já que alguns prazos, às vezes, acabam estendendo um pouquinho mais. Antes você tinha compra em 1, 2 dias, hoje você tem para uma semana. Como é que você prevê isso? É importante isso estar dentro da estratégia de gerenciamento de estoque. Meios de pagamento, antifraude, muito importante. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, às vezes tem que fazer validação com o cliente no telefone, que seja, depende do antifraude que você usa, mas é muito importante, porque ainda mais agora que muita gente está fazendo compra online, a tendência de ter fraude é gigante, né? E para isso, mecanismos de segurança. Por exemplo, lá no Nubank a gente usa câmeras para filmar todo o processo de separação e empacotamento. Então, caso um cliente fale, olha, veio na nota fiscal o sabão em pó, mas não chegou na minha casa. Então, você consegue identificar através disso. Um exemplo, né? E penúltimo passo é a divulgação, né? Há quem se engane que você não precisa de divulgação no online, né? Diferentemente de uma loja física que o consumidor está passando ali na frente toda hora, é mais conveniente para ele para. Loja física você precisa ser visto. Então, é importante investir, sim, em otimização no site de busca, que é o SEO, nos links patrocinados, tipo, por exemplo, no Google, e-mail marketing, SMS, utilizar o CRM, também landing pages, blogs, redes sociais como um todo, né? E aí, uma última dica que eu dou para começar é também buscar referências. Faça um benchmark. Busque melhores práticas no mercado, né? Tanto da sua concorrência direta como da indireta. Acho que é importante a gente ver também o que os outros e-commerce estão oferecendo de solução e experiência. Fora isso, você pode também contratar uma consultoria, ir para uma plataforma de marketplace que já tem uma estrutura e muitas vezes disponibiliza vídeos com treinamentos de como operar, né? E também contratar um especialista de mercado para gerir seu e-commerce. Então, assim, bem rapidamente, eu sei que o tempo é curto, eu falei muita coisa, mas é basicamente isso que eu vejo que são os pontos principais para você colocar o barco na água e começar a operar no e-commerce. Legal, Fernanda. Bem densa aí a tua explicação. Ainda bem que a gente está gravando, né? Para poder voltar e olhar de novo, porque, olha, dá para escrever um livrinho aí para implementar nossas dicas. É até difícil destacar um outro ponto, porque tem bastante coisa importante, né? Mas eu falaria aí a questão, logicamente, até do que a gente contribui, a questão de imagem e informação de produtos, né? Que se não tiver, prejudica muito a experiência. E até tem uma pergunta que já veio para a gente sobre se o varejo não deveria investir mais em serviços de melhoria da experiência do consumidor, né? Eu acho que essa questão das imagens é um ponto, mas também me chama muito a atenção que você falou aqui sobre o atendimento humanizado, né? Principalmente nesse momento de transição. Tem pessoas que nunca estiveram no e-commerce antes, né, e talvez que não tenham nem intimidade com tecnologia. Acho que o mundo está vivendo isso, né? As pessoas tiveram que fazer aula em casa, comprar em casa, né, conversar com os parentes a partir de casa, e tudo com o uso de tecnologia. Então, me chamou bastante atenção você falar sobre esse momento de transição e ter um atendimento humanizado. Muitas vezes a gente pensa em tecnologia, pensa em atendimento, a gente pensa que tem que automatizar tudo, né? Tem que ter um Q&A automático, tem que ter uma gravação, tem que ter um menu de opções, mas eu acho que você dá uma dica justamente aqui na direção contrária. E outro ponto também que eu destaco aqui, que você falou, é trazer o público, né? Eu acho que muitas vezes existe uma ilusão de que o fato de estar na internet está todo mundo me vendo. Na realidade, estar na internet você pode estar tão escondido quanto qualquer um. Se você não falar para as pessoas, não trouxer, e isso é caro muitas vezes, né? Então, achei muito legal aí esses pontos que você colocou.
E aí eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado da questão de como criar esse e-commerce, né, sob o ponto de vista de talvez você usar parcerias, né, e eu queria direcionar isso aqui para o Marco, né, do Supermercado Now. Na sua experiência, Marco, né, como é que a gente pode criar um e-commerce aí com meio de parcerias, considerando, né, as escolhas de equipe própria ou terceira, marketplace, plataforma própria, plataforma terceira, seja uma plataforma em SaaS com meu próprio uso ou, de repente, totalmente operada por outros. Quais são esses modelos de e-commerce que você poderia apontar para a gente e falar um pouquinho, por favor? Legal, Wellington. Primeiramente, obrigado aí pelo time da Simples, pelo convite. Prazer e bom dia para todo mundo aí que está como espectador. Eu sou o Marco, sou fundador e hoje estou como CEO do Supermercado Now. O Supermercado Now, desde janeiro, é uma companhia que faz parte do universo B2W. A gente nasceu em 2015 com a finalidade de ajudar o varejo a se digitalizar e levar para as lojas um canal online, né? Acho que todo mundo fala aí, a gente não é o precursor disso, a gente usou boas práticas e bons players de outros países como referência, que tem crescido nesse momento e crescem há muito tempo. Um deles é o Instacart dos Estados Unidos. Essa semana, Corner Shop também tem uma inspiração muito grande nesse modelo. Essa semana, inclusive, anunciou que eles passaram a Amazon Market Share em supermercados, porque são especialistas nisso. Então, a gente nasceu com esse propósito de digitalizar o varejo alimentar, que é a maior vertical do varejo e tem a menor penetração online. De 2015 para cá, o Wellington e todos que estão ouvindo, esse varejo já vem crescendo aí de 20%, 30% ao ano, a passos mais largos do que o varejo offline, né? E aí eu só estou fazendo essa distinção de varejo online e offline por uma questão só de didática, mas hoje em dia a gente não enxerga aqui no Supermercado Now como dois canais separados. A gente enxerga o cliente como centro de tudo e dentro da jornada dele ele escolher qual que é a melhor opção para que ele compre. É óbvio que dentro agora desse momento que a gente está passando, e parece que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas esse é o tema do nosso webinar, né? É necessário ser através... por isso que eu fui convidado, é necessário ser através do e-commerce. Mas as coisas voltando aí ao novo normal, né? Não ao normal, ao novo normal, é a opção do cliente de escolher o melhor canal no melhor momento de compra dele, ele vai acontecer. E é importante, assim como a Fernanda bem colocou, você saber quais os modelos você vai atuar. Então, a pergunta do Wellington veio, é um marketplace, é uma plataforma parceira? O Supermercado Now ele é uma plataforma que ajuda a jornada do varejista de ponta a ponta. A gente nasceu como um marketplace puro, mas a gente entendeu que existia uma demanda grande de mercado para poder conectar o próprio e-commerce do supermercado, então a gente faz a plataforma White Label, também do supermercado. E acho que tudo que foi colocado pela Fernanda é importante, né? Acho que tem que cuidar da operação, dos meios de pagamento, antifraude, das conexões para ter um catálogo com uma curadoria bem feita. E eu acredito que o modelo de parcerias, ele acelera esse processo. Então, não existe nem certo nem errado. Eu acredito que ele acelera esse processo. Mesmo pré-pandemia, como eu falei, o e-commerce ele era uma penetração muito pequena, mas ele já crescia a passos largos e ele não crescia mais rápido porque existia uma limitação para que o varejista crescesse, né? O tempo de implantação, talvez o conhecimento de mercado para poder fazer isso, o time, ficar pensando na rentabilidade, que é super importante. E o Supermercado Now nasceu para ajudar nessa jornada, assim como outras plataformas, e esse mercado vem crescendo. Eu só queria fazer um adendo, Wellington, que na questão assim, da melhor plataforma de utilização, eu acho que o varejista tem que fazer análise do que é bom para ele, do tempo de implantação, custo, como que ele entende que o time dele, acho que o mais importante a Fernanda colocou, é o mindset. Acho que a plataforma é só uma estratégia de como entrar e qual é o momento. Hoje, entrar por parceiros ele é mais rápido. Acho que o mercado urge agora vocês entrar por parceiros. Eu só queria fazer
uma distinção, a questão do marketplace, que a gente é uma plataforma que é um marketplace, que é white label, mas o marketplace é um canal de vendas. E acho que é importante todo mundo pensar no marketplace, e todo mundo pensa como custo, e muitas vezes eu acho que tem que pensar como investimento. Porque você, o Wellington, a Sandra, a Fernanda falaram um pouco do custo de aquisição de cliente, como trazer novos clientes, não é só estar escondido na internet. E os marketplaces são nada mais é um marketplace do que um shopping virtual. Então, acho que todo mundo quer ter a sua loja localizada, todo mundo, a maioria das pessoas, não vou generalizar, num shopping onde tenha tráfego, onde tenha a ver com o público que ele compra, onde façam promoções, onde leve o público para dentro da loja, que essa é a estratégia do shopping, e essa estratégia nada mais é que a estratégia do marketplace, só que virtual. Então, nós, marketplaces, já temos o conhecimento de como a gente navegar nesse mundo para trazer um cliente para dentro da sua loja. Então, isso também é muito importante. Então, eu acho que tem que ser visto muitas vezes o varejista, eu entendo muito bem a cabeça do varejista, faz muito sentido, porque a comissão, porque isso aqui é um custo, e eu acho que, não entrando no mérito comercial, mas eu acho que tem que muitas vezes entender se isso faz parte da estratégia digital do varejo. E hoje sendo um marketplace, estando numa empresa como é um grande marketplace, são estratégias campeãs, porque os marketplaces têm crescido de uma maneira muito grande, ajudando todo o varejo a se digitalizar, seja ele alimentar ou não alimentar, e como esse marketplace vai também trazer novos clientes e vai fazer a sua marca mais conhecida. Então, o Supermercado Now, dentro de todo esse contexto, consegue ajudar o varejo a se digitalizar. E a gente também gosta de dar uns pitacos, mesmo que não faça com o Supermercado Now, mas a gente gosta de ajudar também quem de alguma forma quer estar nesse mercado, porque a gente acredita que o mercado tem muito espaço para crescer, e acho que é um momento certo e importante para isso acontecer agora no momento da pandemia. Legal, Marco, obrigado. Eu acho que tem uma convergência bem interessante aqui em relação ao que a Fernanda falou, você falou, e inclusive é assim que a gente começa lá o nosso guia para supermercados, né? É o planejamento, né? É o teu mindset. O que você quer fazer, no fim das contas, né? Porque existem muitos caminhos, como você falou, né? Paralelos ou não, né? Talvez o próprio planejamento vai te direcionar para um caminho só, mas eventualmente você pode trabalhar com estratégias simultâneas, né? E nessa linha até tem uma pergunta falando se o WhatsApp virou uma tábua de salvação nesse momento de correria aí, né? E eu até direciono isso aqui para a Sandra complementar um pouquinho mais essa questão de como fazer o e-commerce para o ar, com equipe interna e externa, e se o WhatsApp realmente está tendo esse papel, essa pergunta é do Ricardo Vieira, né? Se o papel do WhatsApp acabou ocupando rapidamente aí um espaço que ficou vago. Isso que o pessoal está falando da preparação, isso que a Fernanda falou da questão humanização, enfim, é muito importante. E aí, essa questão do WhatsApp, eu até vi essa questão de se dá para embarcar inteligência analítica, enfim. O WhatsApp foi uma ferramenta muito rápida, que estava todo mundo usando, e foi, assim, uma saída extremamente urgente para que as pessoas começassem a utilizar, né? Lógico que fora disso, você ainda tem de manter a sua marca ligada, então, de repente, dá para, assim, embarcar de alguma forma. É o mailing que você está construindo. O WhatsApp nada mais é do que o contato que você está tendo com o consumidor, e mais tarde você vai formatar esse mailing, tá? Então, por meio desse mailing, você vai ter de estar ligado com CRM e tudo mais, né? Dá sim para embarcar nesse quesito. Lógico que você vai usar o seu departamento de comunicação ou uma forma de estabelecer esse contato, que é o quê? Fazer com que ele entre para o seu site, que ele fale com você em algumas vias, continue fazendo, mas que você tenha esse e-mail guardado, sabe? Isso é extremamente importante, assim, é o básico bem feito, né? Fernanda sempre fala disso, básico bem feito agora é importante. Então, o que é? Você começar pelo seu mailing, quem é seu consumidor? Como assim, a gente fala que a gente está num futuro, porque algumas coisas estão acontecendo, né, em outros países,
para vocês terem uma ideia, até bom a indústria, né, tá atenta, porque na Espanha, por exemplo, tá faltando tinta para cabelo. Mas não é que está faltando por causa da fabricação da indústria, parece que eles estavam em estoques, em locais que não se imaginavam que fosse vender tanto, né? Então, acabou faltando aqui no cabeleireiro X ou Y, ou enfim, num varejo sim, ou nas perfumarias. Então, assim, é todo um planejamento para isso, né? É importante, nesse momento, vocês engajarem a equipe para que ele também sirva como propaganda. Eu já vi, por exemplo, numa rede até média, eu achei muito interessante, eles começaram a, por exemplo, acabou de sair do forno um pão quentinho, né? E alguém foi lá, fotografou o pão quentinho e mandou para a rede. Olha, tem uma tábua de frios aqui. Então, assim, não foi preciso uma agência, não foi preciso, sabe? Mas o contato com o cliente, saber o que ele está querendo no momento. Então, esse é o primeiro passo, você ter essa noção de quem é seu cliente. E aí, lógico, pensar qual é a melhor forma de você poder fazer isso. É interno, externamente, via WhatsApp, via Google, redes sociais. Hoje você consegue montar uma loja também dentro do Instagram. Por que não começar e, de repente, testar? Como é que você faz o link? A gente tem corner shop aqui, a gente tem supermercados Now também para fazer esse elo. A gente tem outras cadeias também, Rappi, Uber Eats, várias outras, né? Então, tecnologia, e para embarcar tudo isso, hoje é necessário. Para vocês terem uma ideia, na China, as vendas físicas, elas caíram 30% nos últimos 5 anos. Então, assim, é um caminho sem volta. Agora a gente está fazendo 5 anos em 5 meses, mas a gente tem de começar com essa experiência, né? A gente tem de tocar e a gente tem de verificar qual é a melhor ferramenta. Várias ferramentas, você é que vai definir, né? Você é que vai saber quem é seu consumidor e, de alguma forma, se é por agência, lógico que você tem de fazer o mais profissional possível, mas acho que a gente tem de fazer o básico bem feito primeiro, nesse primeiro momento. Legal. Bom, obrigado aí ao Marco e à Sandra por responder essas perguntas aí sobre o ponto de vista de como fazer essa estruturação, né? E um ponto aqui que você colocou, Sandra, a gente até ressalta isso lá no guia também do varejo. Parece que toda a minha vida no supermercado existia a pergunta assim, como é que eu faço para saber quem entrou no supermercado e foi embora e não comprou nada, né? A gente sempre teve esse dilema, né? O cara foi lá, às vezes encheu um carrinho e as pessoas até do supermercado às vezes achavam carrinhos cheios no meio do supermercado, ficava aquele mistério, né? Quem será que encheu esse carrinho? Olha o que eu perdi aqui, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Assim, pelo meio eletrônico a gente tem essa possibilidade, seja pelo WhatsApp, né? A gente vai ter o celular da pessoa, seja, enfim, qual for o meio eletrônico, a gente consegue chegar em detalhes do perfil. Então, você colocou aqui conhecer o consumidor, né? A gente tem hoje uma condição de conhecer o consumidor nos meios eletrônicos que é muito mais rico mesmo, né? A gente é tão rico que a gente até se preocupa com privacidade, né? De tanto que a gente sabe do perfil desse consumidor, né? E hoje, só um pouquinho, Wellington, claro, assim, só para, né, essa questão de você ter noção do consumidor, você largou um carrinho, você consegue outra. O que a Fernanda falou da humanização, por exemplo, hoje está tendo muita dúvida, porque são os mais idosos que, de repente, nossa, nunca entrei, que botão eu aperto? Então tem de ser intuitivo, né? E essa questão do saque, talvez, 4.0, que é o quê? Você captar por detalhe, sabe? O que ela falou no meio dessa conversa e que você pode trazer para a sua experiência. Uhum. Isso está muito em voga. Então, assim, não é só o chat, mas também a humanização disso tudo é importante, né? E hoje, realmente, por meios tecnológicos, você consegue saber, né? E a gente tem aí
por conta da nossa história no Brasil, a gente acaba tendo um relativo privilégio que é olhar para fora e ver o futuro, né? A gente vê o que os caras estão fazendo lá, como a gente está um pouco atrasado, a gente consegue copiar algumas coisas. E você falou aqui que na China houve uma queda de 30%, né, na venda física, eu acho que nos últimos 5 anos, não sei exatamente se é isso. É isso aí. E aí eu fico pensando muito, obviamente a gente tem no Brasil quase metade do sortimento dos supermercados estão concentrados nas grandes marcas, né? E a outra metade em fornecedores regionais e locais. Né? Então, a gente vê que existe um despertar para o digital que está muito aceso nas grandes marcas, mas os médios e pequenos também precisam fazer isso. Né? E eles têm que seguir esse mesmo caminho, né? Porque a gente sabe da importância dos 2 tipos de fornecedores, né? Existem aquelas marcas já consolidadas em que a pessoa compra o produto só daquela marca, né? Mas também o produto regional tem uma relevância muito grande para trazer tráfego, para datas comemorativas, gostos regionais, sem falar que algumas características elas são tipicamente regionais, né? Café, laticínios, cereais. Então, a gente incentiva muito a indústria de médio e pequeno porte regional a estar sempre atenta, né? A ter imagens de qualidade, informações de qualidade, entender como que é o perfil desse consumidor digital, né? E aí eu queria pedir um pouquinho para a Andressa contribuir com a gente, tá quietinha até agora, né, Andressa? Mas falar um pouquinho aqui sobre questão da agilidade, rapidez, o cuidado com a entrega, né? A gente fala muito de que eu vou no supermercado, compro alguma coisa errada, né? Comprei lá laranja estragada, eu comprei laranja estragada. Né? Agora eu comprei no e-commerce, chegou uma laranja estragada, a gente fala que o supermercado não presta porque mandou um produto estragado. Então, veja que esse cuidado é fundamental, isso pode determinar que aquele cliente não volte mais lá, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que tem que ser feito, quais são os cuidados que a gente tem que estar bem atento aí, por favor. Bom, prazer, eu sou a Andressa, sou Head de Operações da Corner Shop Brasil. A Corner Shop é uma empresa que nasceu em 2015 no Chile e no México e desde mais ou menos um ano começou sua expansão global. A gente abriu nossa operação aqui no final de janeiro, perdão. E, basicamente, o que a gente faz é permitir que as pessoas peçam seu supermercado online. É um aplicativo, um marketplace. E o modelo da Corner Shop, ele tem a figura do shopper que faz a compra como se fosse a pessoa e leva até a casa dela. E aí que vem essa grande questão da experiência, né? Eu acho que a primeira coisa que é necessário para que o cliente tenha uma experiência online boa é que ele se sinta tratado como único. É o que a gente já falou aí, muita gente já tocou nesse ponto, mas é você identificar o cliente, a pessoa que interage com o cliente ter empatia, carinho, cuidado, tudo isso que a gente acaba trazendo para essa relação entre shopper e cliente, principalmente porque a gente consegue ter no nosso app as informações necessárias para o shopper conseguir fazer a compra como se fosse o cliente, né? Então, isso é um ponto importante. Não só, eu acho que a velocidade de entrega é algo muito, muito relevante. A Fernanda já falou sobre isso. Eu acho que o Marco também, quando você fala de e-commerce, mas principalmente de supermercado, porque a pessoa ela não está pedindo uma roupa que ela vai receber daqui 2, 3, 5 dias. Ela quer as coisas que ela vai fazer o almoço. Tipo, eu estou agora aqui esperando as minhas compras exatamente que eu vou receber para fazer o almoço aqui em casa. E além disso que você falou do e-commerce em si, entregar um produto avariado, né, que não é o que você espera, tem uma outra coisa importante que é quando você vai no supermercado, você chega lá e você vê as opções que você tem e você escolhe dar as opções. Num e-commerce de supermercado, você tem o catálogo, que pode estar com as imagens muito bem definidas e tudo, que é o primeiro passo, mas o segundo, ele está realmente disponível, né? E às vezes as integrações, elas não acontecem em real time, aí o cliente acha que tem um produto e quando o shopper chega na loja, não tem mais esse produto disponível. E aí que vem o grande lance, assim, de conseguir interagir com o cliente de uma maneira fluida,
ou então ter o treinamento necessário para tomar a decisão que seria tomada por aquele cliente, baseado na similaridade de marcas ou similaridade de preços, que eu acho que isso acontece muito no cenário on-demand, né? A capacidade de você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, isso vai fazer muita diferença. Então, eu acho que, acima de tudo, a experiência de cliente tem muita coisa que pode ser ligada à tecnologia, à ferramenta de disponibilizar a fluidez da comunicação, mas eu acho que nada vai substituir a empatia de quem está de um lado e do outro, né? Tanto de quem está fazendo a compra, quanto do próprio cliente também, que eu acho que o coronavírus agora colocou um efeito interessante que aconteceu, um fenômeno, é que no início, quando a gente lançou a Corner Shop, os clientes eles eram muito mais, não sei se críticos é a palavra, mas eles eram muito mais duros. E agora, no período de corona, quando o shopper entra em contato, ou manda um chat, tudo, fala por telefone, o cliente, ele também, eu acho que essa mudança está acontecendo para todo mundo, sabe? Essa necessidade de empatia está funcionando para todo mundo. Então, eu acho que, no geral, falando de experiência em si, é óbvio que a gente tem as coisas mais simples, né? Que é encontrar o produto, levar o produto até a casa da pessoa no período que ela solicitou, nem antes nem depois, chegar na hora, que é algo fundamental. E agora não está sendo um problema, eu acredito que para nenhum e-commerce, porque a gente não está encontrando trânsito. Está muito bem, pelo menos aqui em São Paulo, não sei na sua cidade, mas aqui está tudo bem tranquilo. Mas eu acho que o que a gente está vendo de grande diferença mesmo é essa questão de ter o carinho, o cuidado. E é isso, assim. E eu acho que qualquer ferramenta, qualquer canal, qualquer empresa que tenha isso na cabeça e desse princípio, né? De como é que eu vou tratar o meu cliente como uma pessoa, como um ser humano, que ele é completo, vai ser bem sucedido. Legal, obrigado, Andressa. É muito interessante porque quando a gente fala de e-commerce, remete muito à tecnologia, né? E as palavras carinho, empatia e cuidado geralmente não estão muito associadas à tecnologia, né? Então, dá nisso, né? Tipo, se você tem uma plataforma boa de comunicação, que as pessoas conseguem se falar, que elas sabem o que elas precisam, se você tem uma tecnologia que manda fotos dos produtos, que, sabe, tudo isso a tecnologia pode ajudar, só que eu acho que nunca vai substituir, né? Não sei, não, claro, e assim, isso está aparecendo na tua fala e apareceu muito na fala da Fernanda também, né? E aí a gente lembra a grande maioria dos varejos no mundo inteiro são familiares, né? A grande maioria, desde um Walmart, talvez não uma Amazon, que já nasceu de uma forma um pouco diferente, mas se a gente pensa nos grandes varejos físicos, né, praticamente todos eles são familiares. E eles carregaram durante muito tempo a marca do dono. Né, e o que era essa marca do dono? Era o cuidado, né? Era circular na loja, saber se as coisas estavam arrumadas, se as pessoas estavam sendo bem atendidas, se os produtos estavam disponíveis, se encontrou o que queria, né? E aí eu volto um pouquinho porque a Sandra falou, né? É o básico, né? E talvez a sofisticação acaba levando a gente para um descuidado, né? Com essas questões básicas, né? E talvez até reflita um pouco isso, as perguntas que a gente está recebendo, né? A Fernanda tem aí o sobrenome que é o nome do supermercado, né? Então certamente ela cuida como dona e tem esse cuidado, muitos elogios, inclusive nominal aqui, o Carlos Eduardo Grabas, eu acho que é assim a pronúncia, deu os parabéns, elogia. E aí temos duas perguntas aqui para você, Fernanda. O papo tá bom, mas a gente tem que começar a responder um pouquinho as demandas do que o pessoal está trazendo, né? Vendas além da capacidade, né? Porque assim, o e-commerce, ele, logicamente, você pode ter uma atualização do teu estoque. Até a Andressa fez alguma referência aí sobre questão de ruptura, né? Mas você teve que fazer alguma limitação? Qual foi o teu cuidado em relação à questão de estoque para o e-commerce? É um desafio, né? Como eu falei bem no começo, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, né? Uma das coisas que a gente fez foi colocar uma opção dentro do site que o cliente automaticamente substitui o produto dele por um similar, sempre a um preço menor. Então, isso já onera muito menos o tempo do atendimento, do que interagir com o cliente. Olha, você quer substituir
Porém, aquele que não marcou, né, obviamente você vai ter que fazer esse processo para gerar essa experiência completa. Também a gente está tentando fazer essas previsões através de relatórios que a nossa própria ferramenta gera, né? Então, os produtos que foram cortados, os produtos que já estão vendidos, porque você já tem essa previsão, né, do que você vai vender pelo menos daqui 2, 3 dias. Então, a gente está fazendo essa integração até por nós mesmos, tá? Não dava tempo de terceirizar isso, a gente tem uma equipe de TI para conseguir conciliar junto com o setor comercial essas vendas já essas vendas que já aconteceram, né, que vão ser entregues futuramente. E fora tudo isso, esse acompanhamento, como eu falei, diário, né, o que realmente, quais produtos estão saindo mais, o que a gente precisa dar mais foco, o que o comercial precisa estar atento, né, mas o mais importante é você não deixar acontecer, né, por isso que analisar esse relatório, sim, aconteceu, entre em contato com o cliente ou coloca essa opção de substituição automática. É a medida que nós estamos adotando aqui. Tá. E tem uma outra pergunta aqui, até para a gente dar continuidade, é para você também. O quanto a indústria participa, eu vou estender um pouco a pergunta da pessoa aqui, né? Ela pergunta quanto a indústria participa na experiência do e-commerce do Dalben, mas o quanto ela participa não só na experiência e na experiência do consumidor, mas também nessa tua gestão de estoque, o quanto a indústria é ou pode ser ativa. A indústria se mexeu nesse ponto, né? Algumas já estavam mais preparadas, inclusive possuem departamentos específicos para a gente tratar esse assunto, né? Principalmente em termos de comunicação, de marketing, etc. Mas agora, com essa demanda toda, todos os olhos foram voltados aí para o e-commerce. Então, eles têm um papel fundamental, né, nas parcerias, para ajudar a gente também nessa previsão de estoque, né, nessa entrega rápida, se precisar repor aquele estoque. A questão do pedido mínimo também é uma coisa que a gente tem falado muito com os nossos parceiros. Então, olha, eu tenho essa previsão, eu preciso de X unidades, não dá para ser pedido mínimo, me manda isso aqui, que senão vai faltar no meu e-commerce. Então, nesse ponto, precisa sim dessa parceria, eles estão sendo muito estratégicos. E fora dessa questão de estoque, as ações que vêm sendo feitas, né? A gente tem utilizado o CRM, a gente fez um caso, acredito que não tem problema falar com a Ambev, que a gente fez um caso dos consumidores das cervejas concorrentes, né, da Ambev. A gente ativou esses consumidores e colocamos 2 unidades desse produto nas compras dos clientes que compram, né, a marca concorrente. Então, foi uma maneira também de ativar e fomentar cada vez mais essa parceria. Né? Fora toda essa questão de estoque, também tem as estratégias para você alavancar a venda. Né? Entendi. Legal. Bom, então aí fica a dica, né? A indústria, acho que tem esse espaço, né, junto aos varejos para trabalhar essa mudança, né? Andressa, a gente tem uma pergunta aqui para você, né? Para o idoso, né? Como é que é essa experiência na tua visão? Porque muitas vezes só a visualização no site, ou se for um aplicativo, né, como geralmente os casos, né, um aplicativo no celular não é suficiente. O que a mais que você acha que dá para fazer, o que pode ser feito para melhorar essa experiência do idoso? Eu acho que isso é um ponto realmente importante. A gente teve vários feedbacks de clientes idosos desse período aí de coronavírus sobre coisas que poderiam melhorar no próprio aplicativo e a gente fez alguns ajustes. Mas eu acho que a interação por telefone com o idoso funciona muito bem. Então, hoje, como a gente tem a possibilidade selecionar os produtos dentro de uma loja, dentro dos aplicativos em geral, é algo relativamente simples. Agora, a interação pós-venda, ou então a interação durante a compra, principalmente, é que é algo, às vezes, que não é muito simples, para ele substituir alguma coisa, ou então ele pedir um produto adicional que ele esqueceu de colocar na lista antes. Então, o que acontece hoje é que a gente acaba tendo muita interação por telefone entre o shopper e o cliente, principalmente os clientes mais idosos, para ajudá-los durante a compra. E outra coisa que a gente também acaba tendo são interações do tipo, você prefere que eu leve até a sua porta, você prefere que eu deixe na portaria, você prefere que eu coloque no elevador, coisas que para as pessoas que são mais jovens é muito tranquilo você descer e pegar alguma coisa e para o idoso já começa a ficar mais complexo, sabe? Além disso, a separação dos produtos da sacola,
para que fique mais fácil para poder guardar depois. Antes do corona, a gente até tinha a disponibilidade de ajudar a pessoa, dependendo da situação, a guardar a compra. Tudo agora a gente já não faz mais isso, porque não faz sentido, mas eu acho que o ponto todo é comunicação, né? É ter mais canais de comunicação, o mais simples possível. E uma das coisas que a gente está vendo, como que a gente pode fazer agora, é até um canal para compra mesmo, para compra assistida. Porque, apesar de ser muito simples a seleção do produto, e eu acho que não é só na Cornershop, de qualquer plataforma, se você faz no Mercado Now ou no site do Alben, é relativamente simples. As pessoas às vezes têm dúvidas, né? Será qual é o ingrediente? Será que isso aqui tem açúcar? Não tem? Como é que é o nível de sódio? Então, primeiro que são coisas que a gente começa a melhorar também usando ferramentas de catálogo, como a Simples, que não traz só fotos de produto, mas também outras informações. Mas também a gente consegue ajudar a pessoa a fazer a compra por telefone, né? Então, acho que tem muito para melhorar, e eu acho que até o próprio idoso ele está se colocando num cenário de aprender coisas novas agora, né? Ele está sendo desafiado e a gente está vendo pessoas que estão indo muito bem, assim, que tem uma primeira experiência um pouco mais difícil, mas depois na segunda, na terceira já porque é isso, né? O ser humano é super adaptável. Então, Legal. Eu acho que é isso. Obrigado, Andressa. Eu acho que é nesse caminho mesmo, né? Eu acompanho meus pais e eu sou o suporte técnico deles lá e toda hora estou dando as dicas de como escolher as coisas. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o Marco, né? Como é que o pequeno supermercado de bairro, né, pode fazer para atender as demandas de entrega com equipe enxuta, de forma ágil? Mas também houve um comentário, né, aqui para a gente que um dos grandes problemas da entrega hoje não é necessariamente trânsito, mas sim quem implantou o e-commerce nesse momento não estava com a equipe preparada, né? Eu queria que você comentasse esses dois pontos, né? O varejo pequeno e essa questão das equipes não estarem preparadas nesses picos que ocorreram. Legal. Acho que tem uma resposta que ela é válida para os dois, né? A questão da preparação da equipe, né? Eu acho que hoje em dia na economia da forma que está, né? Ninguém tem uma empresa que tem um pouco de gordura ou sobra, né? Mas assim, o setor supermercadista especificamente, né? Que tem margens mais apertadas, enfim, acho que ali a gente, como varejista, olha assim na unha, a gente quer atender bem, mas obviamente o dimensionamento ele é bem limitado à operação de loja. Isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande. E eu acho que a criatividade nesse momento a criatividade ela é importante. Então, para o pequeno, muitos deles têm colocado aí disponível para os seus consumidores, como já foi falado aqui, o WhatsApp. Então, deixa lá o WhatsApp, um banner de WhatsApp na frente da loja, mas também pode se conectar a uma plataforma, seja Supermercado Now, Corner Shop, pode se conectar diretamente a um marketplace, americanas.com e outros. Eu acho que é mais rápido do que contratar uma plataforma nesse momento. E aí, eu acho que o diferencial, daí, indo para a resposta que vale para o grande e para o pequeno, as plataformas hoje estão preparadas para atender essa demanda elástica de uma forma mais rápida. A gente não é perfeito, a gente erra. Acho que sempre que nos diferenciou nesse momento de e-commerce é como você reage aos erros, não digo erros, aos aprendizados que a gente tem nesse momento, porque a demanda cresceu muito grande. O gráfico que o Wellington mostrou no começo, assim, a gente teve aquele pico nas primeiras semanas de corona, assim, foi um negócio absurdo, inclusive para as plataformas que têm uma flexibilidade maior de atendimento. Mas a gente, como Corner Shop, como outros, a gente trabalha com essa rede de shoppers na nuvem. Que são profissionais autônomos que hoje majoritariamente estão dedicando o tempo deles para fazer supermercado, devido ao momento econômico, mas também, no contexto geral, eles são motoristas do Uber, da 99, são dog walkers, são professores e professoras aposentados, são pessoas que trabalham meio período, outro período todo e estão disponibilizando o horário deles para fazer supermercado para nós que estamos em casa, seja nesse momento agora, inclusive.
Então, e além disso, a gente também tem conexão com outras plataformas que trabalham em economia compartilhada. O Supermercado Now tem conexão com a Log, com a Click, com a Eu Entrego, com a Uelo, com um monte de plataforma, a gente já está conectado, são plataformas que também trabalham em nuvem, então a gente tem uma flexibilidade maior de entrega. Inclusive, hoje as plataformas que já vendem em restaurantes estão usando bikes, as plataformas do supermercado também. Perdeu o áudio. Então, entregadores que tem bike. Então, isso acho que ajuda. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas como eu falei, a gente já tem as conexões com alguns outros parceiros, inclusive bikes. Eu acho que isso ajuda o pequeno e o médio. Então, acho que essa foi uma ótima pergunta, Wellington, mas acho que a resposta ela vale para os dois. Acho que o time enxuto, ele está em todos os cenários. Acho que uma plataforma, de uma forma rápida, consegue escalar mais rápido o negócio do online. Seja para fazer pique em loja, seja para fazer o transporte. Eu vou, assim, a gente chegou no nosso horário, mas eu vou continuar porque a gente está com mais de 300 pessoas ainda no webinar, então vamos continuar aqui. Fernanda, eu tenho uma pergunta aqui do Luciano Lopreto. Como as redes de varejo enxergam a competição dos e-commerces das próprias indústrias? Né? E eu vou emendar com uma outra pergunta, um pouco na direção um pouco diferente aqui, que é a questão de retorno sobre investimento. Né? Então, primeiro a posição da indústria e o retorno sobre investimento. Se pudesse comentar um pouquinho sobre essas duas coisas, por favor. Claro. Bom, na verdade, isso é algo que não tem como a gente evitar, né? O varejo evitar. Isso vai acontecer, a indústria vai ter os seus canais próprios aí de relacionamento com o cliente. A gente já vê não só nas plataformas digitais, mas também nas lojas físicas, né? A indústria está apostando nisso. Mas isso, obviamente, gera uma concorrência com o varejo, mas também é algo que dá para conviver, né? Desde que a indústria, sim, ajude o varejo, apoie o varejo, tenha produtos diferenciados do que ele vai vender, de repente, condições diferentes para o varejista. Aí eu acredito que dá para conviver de uma forma harmônica, até porque isso também é uma tendência, né? Como a gente pode ver no físico, como eu já falei. A outra pergunta era sobre... Lucratividade do e-commerce, né? Lucratividade do e-commerce, isso. Bom, é difícil a gente falar quanto você vai investir e quando vai ser o seu retorno, né? Isso vai depender muito do seu planejamento estratégico e você responder as 4 perguntinhas lá, né? Para quem, o que, de quem e quanto você vai querer vender, né? E então, sabendo isso, você vai conseguir saber o tamanho do teu passo. E uma coisa que é importante dizer é que assim, o custo também ele vai ser proporcional à sua venda, né? Então, há uma escala. O interessante é o varejista, uma vez que ele começa ou que ele já está na operação, ele entender que quanto mais aumentarem as vendas, maior vai ser o custo dele. Né? Então, é algo que dá para ser escalável e planejado, inclusive. Né? Um outro ponto aqui também é que o consumidor, ele é omnichannel. Né? Então, aquele consumidor que é omnichannel, ele vai gastar 2 vezes mais do que só compra na loja física. Então, o que vai trazer esse faturamento não necessariamente é só o e-commerce, mas é a marca como um todo. Bem legal, bem legal. Bem legal entender isso. E aí, falando do consumidor, né, uma pergunta aqui para a Sandra, como é que o varejista tem que se planejar para comunicar? Estou com e-commerce, quero comunicar os meus clientes, principalmente em tempos de pouco. Olha, o que todo mundo está falando da questão da humanização é muito importante. Então, outro dia eu vi uma experiência muito interessante de um supermercado que eles mandaram os pacotes das compras, enfim, com um bilhetinho, e era um post-it, na verdade, grampeado, escrito à mão mesmo, né? E falando, olha, eu sei que no momento vocês não podem vir até a loja física, mas a gente te espera assim que tudo isso acabar, enfim, né? Então, assim, experiências são muito importantes nesse momento.
E para que você tenha, lógico, toda uma cadeia, você pode se comunicar hoje via WhatsApp, hoje por redes sociais, hoje você tem tutoriais de Google, enfim, de Facebook, de Instagram, para que você possa vender melhor. E uma das coisas importantes, assim, que eu acho que todo mundo fica em dúvida, mas que você destine entre 4 a 6% do seu faturamento para a comunicação, né? E pegue isso para que você possa ou planejar a sua, sabe, os preços de modo assertivo, de repente usar as imagens que a Simplus tem para pegar as imagens de produtos, para encantar o consumidor lá da ponta, sabe? Outro dia também eu vi uma plataforma super interessante, isso serve para talvez mercados muito pequenos, é uma plataforma chamada Dzap, D-Z-A-P-P, que ela começou com uma venda por comunidade. Então, eu tenho um condomínio, moro num condomínio e eu só quero vender para pessoas confiáveis, né? E com essa coisa do coronavírus, ele veio e aumentou até essa participação das pessoas vendendo de tudo pouco. Então, eu tenho uma refeição, eu tenho um mailing do meu condomínio, e eu vou, então, usar essa plataforma para vender para esse público que eu conheço, que eu tenho contato, né? Então, existem várias formas aí nesse sentido de você ficar do lado do seu consumidor. É o que a gente estava falando no começo da internet, parece que, olha, só porque eu estou na internet, todo mundo está na internet, né? Não, a gente tem plataformas hoje de Google, a gente tem plataformas que ensinam a fazer isso, a gente tem plataformas, hoje tem Harvard, tem Sunco, tem várias plataformas hoje de ensinos gratuitos para isso, né? Então, que a criatividade, a questão humanização e a questão de comunicação, de estar do lado mesmo, é importante nesse momento, sabe? Então, comece, de repente, a fazendo a promoção, capture o mailing, sabe? A primeira coisa, eu estou batendo na tecla, mas capture seu mailing, saiba quem você é. São fases, né, que você tem, e aí tem de se comunicar. Use seu Facebook, use seu WhatsApp, use suas redes sociais, sabe? Para que você tenha mostre o que você tem dentro do seu comércio eletrônico, enfim, N formas aí, tá? Eu acho que é isso. Gente, a gente tem muitas perguntas e eu acredito que algumas delas a gente vai fazer um direcionamento posterior para poder atender todas. A gente não vai conseguir responder todas aqui, tá? Mas eu vou fazer uma aqui que eu gostaria de pedir para o Marco responder, por favor. E também para a Andressa, né? Que assim, a gente até conversou isso na nossa conversa prévia, né? Muitos dos modelos que a gente vê, eles são modelos que iniciam em São Paulo, né? Em São Paulo, você consegue colocar qualquer coisa e vai ter um resultado bom, porque tem público para tudo, a população é grande e concentrada. Mas como é que fica aí, né, Marco e Andressa, o desafio de você entregar em bairros mais distantes, em cidades menores? Se a Andressa pudesse falar em um minutinho, 2, e depois o Marco complementar, por favor. A gente está tendo a gente começou realmente em São Paulo, agora a gente está em toda a grande São Paulo, e também abrimos Porto Alegre. E o que a gente tem sentido de diferença é que, como a gente não fez nenhuma campanha grande de lançamento, nem nada disso, as pessoas elas começam a conhecer no boca a boca. E o boca a boca aqui dentro de São Paulo, do miolo, é muito mais rápido do que fora nessas outras regiões, mas ele acontece. E hoje a gente está vivendo um momento que é tão necessário o serviço de pedido e entrega que as pessoas, de fato, recomendam algo que funciona uma para outra, porque é algo que realmente vai funcionar e vai ser disseminado naturalmente. Então, para a gente, mesmo nas zonas mais afastadas, né, lá mais indo para, sei lá, extremo norte de São Paulo, Osasco, Barueri, Alphaville, ou então o ABC, extremo sul, lá para São Bernardo, que seja, a gente está vendo que a gente ainda, quando a gente olha o nosso mapa de calor, né, a gente vê que cada semana que passa tem um volume cada vez maior de clientes.
E outra coisa que permite a gente também, só terminando, fazer isso é que, como o shopper, como o Marco falou, ele é um profissional liberal, tem muitas pessoas que estão vivendo nessas regiões, que vão a lojas nessas regiões e entregam para clientes nessas regiões. Então, você tem o serviço acontecendo independente de você ter uma necessidade de custo de deslocamento muito grande, né? Então, isso também, o modelo em si permite que a expansão aconteça de forma bastante rápida. Legal, obrigado. Marco, se puder complementar, por favor. Hoje a gente está presente no estado de São Paulo, algumas cidades e cidades de porte menor também, e na cidade do Rio de Janeiro. Acho que complementando o que a Andressa falou sobre, acho que São Paulo tudo acontece nesse miolinho aqui, ou na Manhattan brasileira, né? Tem um quadrilátero aqui que tudo acontece. Mas tem gente que chama de condado, tem a Manhattan brasileira, ou qualquer nome que queiram dar, mas assim, as coisas acontecem mais rápido pela movimentação, pelo trânsito, por ver as pessoas vestidas na rua com a bag dos aplicativos, enfim. Mas eu acho que o grande diferencial, ele é também a alavancagem que essas plataformas têm nas marcas que estão dentro dos marketplaces. E a gente também faz um investimento junto com as marcas para poder tornar essa marca conhecida de uma forma digital. A gente tem um pouco mais de conhecimento disso, propriedade para fazer isso. Então, você pega um supermercado da Zona Norte, lá do Extremo Sul, do ABC, de Jundiaí, de Mogi, enfim, estou citando só algumas cidades aqui em São Paulo que não importa o tamanho da cidade, mas que também tem a alavancagem da marca, daquela loja que está dentro do seu marketplace, vendendo online, que vai ajudar as pessoas, porque as pessoas também se identificam com a marca, com o sortimento que tem naquele supermercado. Então, que muitas vezes, assim, acho que o recado final fora do quadrilátero aqui da Manhattan brasileira, sim, o e-commerce acontece, mas acho que é importante ter a forma de atender esse cliente e também falar a língua dele, mas é mais importante também os supermercados estão lá estarem no meio online, né? Então, muitas vezes as pessoas, mas por que isso acontece aqui no centro de São Paulo, não acontece em Mogi? O supermercado de Mogi tem que estar lá também, então também é uma via de mão dupla, entendeu? Então ele também tem que estar ou disposto a estar no canal online, seja feito proprietário, seja através das plataformas. As plataformas ajudam ele, acho que de uma forma rápida, a escalar usando a marca dele. É super importante. O consumidor se identifica com a marca do supermercadista. Então, o último recado é: as plataformas elas não estão aqui para concorrer com o supermercadista. A gente está aqui para somar junto com o supermercadista nessa jornada de compra que o consumidor escolheu, ou muitas vezes vai escolher, que é o canal online. Legal. Eu acho que essa questão da identidade, ela é muito forte, né? E eu acho que eu posso falar, talvez até com mais propriedade, que vocês estão em São Paulo, porque apesar de que Joinville é a maior cidade do estado, ainda assim é uma cidade muito pequena, perto de São Paulo. E a gente não tem nem alguns dos serviços que praticamente todas as capitais têm de entrega rápida, né? Então, a gente vive um pouco desse dilema do nosso supermercado regional, se adaptar a toda essa mudança, né? E eu acho que também a questão da própria população, talvez, como o Marco falou, né? Não está em Manhattan, não está vendo os caras passarem com a bolsa dos caras do aplicativo da entrega, talvez isso não tenha essa percepção. Não sei muito bem como é em Campinas, né? Que também é uma cidade bastante grande, está muito próxima de São Paulo, acho que acaba tendo essa influência. Gente, nós, de novo, estamos com muitas perguntas, né? A gente agradece bastante, a gente não vai conseguir responder tudo, porque apesar de que a gente pode estender, já estendemos um pouco, a gente vai direcionar as perguntas para os painelistas, né? Vanessa, João, Fabiola, Marina, várias perguntas aqui interessantes, mas eu vou pegar uma delas que talvez a gente dê o encerramento aqui, né? Qual é o grande legado que essa pandemia vai deixar para o e-commerce, né? E qual que seria a pequena dica de ouro aí que cada um de vocês deixaria para quem está nos escutando aqui? Se a Sandra começar a fazer essa pergunta, dar essa resposta, por favor. Qual que é o legado e qual que é a dica que você deixaria? Legado, enfim, eu acho que não tem mais volta. A gente mudou o hábito, várias pessoas estão consumindo online
É o que a gente falou, a gente avançou aí 5 anos em 5 meses, então a gente tem que estar na plataforma online hoje para estar comunicando e estar fazendo essas vendas. Tem estudos aí mostrando que talvez ocorram outras pandemias, a gente não sabe, enfim, mas a gente tem que estar preparado. Então, o que eu acho que é uma dica de ouro, assim, dê o primeiro passo para quem não está no e-commerce. Comece a formatando, conhecendo seu consumidor. E para quem está no e-commerce, fortaleça a experiência do consumidor. E para quem quiser, enfim, vocês podem entrar no meu Instagram, lá, Sandra Takata. A gente está abrindo uma hora de consultoria para quem quiser dicas, quem quiser melhorar a comunicação. Nisso tudo, vocês podem entrar lá e marcar um horário comigo que a gente vai estar atendendo vocês. Então, acho que é isso, sabe? O apoio nesse momento é fundamental. Então, o primeiro passo sabe? Quer dizer, dê o primeiro passo mesmo para entrar no e-commerce, conhecer o cliente e para quem está, assim, melhor a experiência para que ele realmente seja fiel a você. Legal. Acho que é isso, Marco. Obrigado. Fernanda, o que você diria aqui que é o legado e qual a dica que você deixaria para todo mundo, por favor? Eu acho que a Sandra bem colocou, né, que o legado maior é que está sendo uma grande oportunidade das pessoas experimentarem e desmistificarem o canal online, né? Tinha alguns preconceitos, talvez, do tipo, será que minha compra vai chegar? Será que meu produto vai chegar fresco? Será que vão clonar meu cartão? Então, é uma grande oportunidade do varejo, né? Conseguir disparar aí nas suas vendas online ou então começar essa transformação digital. E aí as dicas, eu coloquei 4, humanização do atendimento sempre que possível, como eu já tinha falado, apostar nas plataformas intuitivas e funcionais, até porque estamos lidando com públicos que não estão tão ávidos e aptos, à tecnologia. Apostar em diferentes canais, né? Sim, você pode ter o seu próprio, mas é legal você estar no marketplace, porque isso vai depender realmente da ocasião de consumo. E assim, você conhecer o seu cliente, né? Quando você conhece os hábitos, você conhece as necessidades, você conhece o que ele compra, você consegue direcionar melhor suas promoções, personalizar até o que vai aparecer ali para ele quando ele entra e facilitar a jornada dele na compra digital, na compra online. Legal, obrigado. Andressa, ladies first, Marco, tá? Andressa, por favor. O que você acha que é o legado e qual que seria a tua dica aí para todo mundo que está nos escutando, por favor? Eu acho que o legado também, assim, na mesma linha de que os consumidores estão vendo que comprar online não é um mistério, eu estou vendo vários lojistas, principalmente agora, para corrigir, muita gente entrando em contato com a gente, querendo entrar no universo online, gente que eu acho que isso deve estar acontecendo muito com restaurantes também, gente que sempre fala, não, nunca vou vender online, minha comida nunca vai ficar boa online, ou então nunca vou ter um pão no coração. E agora as pessoas estão vendo que esse canal, ele não é um bicho de 7 cabeças, pode não ter, né? Ferramentas que vão te ajudar a fazer isso, quase que frictionless. E também você aumenta a sua capilaridade, você aumenta o número de canais que você tem disponíveis. Você tem uma loja que antes atendia só um bairro, agora você pode atender mais bairros, porque você consegue chegar em outros lugares com uma moto, com um carro, enfim. Então, acho que isso é o legado que eu vejo para o e-commerce, para a parte do lojista em si. E minha dica de ouro não tem nada a ver com necessariamente... uma coisa que eu tenho percebido é que para você montar uma operação, fazer algo novo, você tem que ter muita energia. Porque então, se você quer colocar seu negócio online, você vai ter que ter muita energia, porque você vai ter que tirar ele da inércia, do onde você está, para entrar num movimento novo. Então, você tem que se alimentar bem, fazer atividade física, meditar. Boa. Porque, sinceramente, o nível de energia necessário para fazer isso funcionar é muito alto. E se você não está se cuidando direito, você não vai conseguir. Legal. Boa dica, boa dica. No fim, tudo é execução, né? Por mais que a gente leia e veja PowerPoints ou webinars mesmo, né? No fim do dia é execução e a gente tem que estar bem, saudável, em paz para fazer isso. Marco, qual que é o legado, você que já vem vivendo uma transformação forte aí nos últimos anos, e qual que é a tua dica aí para a gente concluir aqui o nosso webinar?
Bom, foi muito legal o webinar, obrigado por ter participado. O legado acho que é a mudança das relações e do comportamento das pessoas. E acho que não só do comportamento de compra, mas eu falo das relações. Eu, durante esses 2 meses, tive a experiência de cantar parabéns para uma filhinha de um amigo de 1 ano que mora em Nova York, e a família não podia estar próximo, fazer jantar com os amigos e cada um no Zoom. As pessoas que a gente se falava está se falando com mais frequência, mesmo por meios eletrônicos, está comprando mais, então via e-commerce, via as plataformas de supermercado, plataforma de comida, experimentando mais coisas online. Então, as relações das pessoas e da movimentação de produtos mudou de uma forma definitiva. Acho que esse é o grande legado. E da forma como a gente se relaciona. Recebi o link do João, que trabalha comigo na área de trade marketing, o Wellington conhece, para poder visitar o Aquário de São Paulo de uma forma online, para as crianças fazerem isso. Então, ou seja, a relação das pessoas, da forma como se relaciona com o meio e com os produtos, ele mudou. Esse é o grande legado. E a grande dica é, a gente como consumidor está no meio de estudo dessa transformação. Então, é olhar essa jornada e como a gente, como varejista, como supermercadista, como plataforma, pode fazer parte de uma forma efetiva dentro dessa jornada, ajudando o consumidor a atravessar ou passar por ela ou aproveitá-la da melhor maneira possível. Legal. Gente, poxa, muito satisfeito com esse nosso bate-papo, com a presença também, que foi muito grande. Tivemos uma quebra muito pequena, realmente, no nosso público aqui, né? Tivemos aí mais de 350 pessoas no pico aqui do nosso webinar. Isso foi por conta de ter painelistas tão bons, né? Eu agradeço muito a participação de vocês e, logicamente, aqueles que tiraram tempo do seu trabalho para nos escutar. A gente vai estar disponibilizando todo esse webinar, né? Ele foi gravado, como eu falei no começo. O acesso aos guias que a gente fez referência estão no nosso site, e as perguntas não respondidas a gente vai direcionar para os painelistas também, tá? Então, todas as perguntas vão ser direcionadas, logicamente fica aí a liberdade de cada painelista endereçar essas perguntas depois. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa semana. Vou escolher a dica aí da Andressa para finalizar, né? Cuidem da saúde, né? Porque a gente vai precisar de muita energia para passar por esse momento e logicamente a gente tem que cuidar da gente primeiro, porque senão os negócios também não andam, tá? Muito obrigado e fica aberto aí o microfone para os painelistas se despedirem também. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Obrigada. Bom dia. Até logo. Estamos à disposição Tchau. para dúvidas. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.